Salve, salve, galerinha do canal Nada Comum, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, eu gostei muito, já quero falar logo no começo, gostei muito do feed do último vídeo, pegou umas visualizações bem legais que eu gostei e eu tô muito feliz. E hoje, como falado no último vídeo, vai ser dia de pré-socráticos, então vamos lá. Pré-socráticos, o grupo de primeiros sábios que pensavam nas coisas de forma racional. Esse grupo de primeiros sábios, eles podem ser considerados filósofos da natureza por buscarem o princípio do universo, do cosmos, né? E para início de conversa, vamos falar da escola de Mileto. Primeiro que eu vou falar dela, Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele observou a ele observou a, a vida através da água. Para ele, a arqué, que a gente comentou na última aula, a arqué de tudo era água. Por que a arqué de tudo era água? Porque, como ele viveu no Egito um tempo, ele percebeu através do rio Nilo, de como se dava as cheias do rio Nilo, e como a vida ao redor dele se transformava. E ele, entre outras coisas, ele percebeu a respeito do algumas citações, né? Tem quando a gente morre, a água do nosso corpo seca. Quando a gente nasce, acontece o rompimento da bolsa e sai água. Entre outras substâncias, mas tem. E para ele, naquela época, ele olhando por esse princípio, ele percebeu que a origem da vida poderia estar na água. A arqué de tudo seria a água. E a arqué de tudo sendo a água, ela precisava passar por tipo uma verificação. Essa verificação seria feita do tipo: a arqué tem que ser algo que pode se transformar fisicamente, porque o universo em si se transforma e muda, está em constante mudança física, mas ao mesmo tempo ele tem que permanecer a essência, ou seja, a água pode mudar de fase, mudar de aspecto físico, mas a essência, a água, sempre permanece. Outro filósofo que é discípulo de Tales é Anaximandro de Mileto. Anaximandro, ele fala a respeito do apeiron. O que seria o apeiron? A arqué dele seria o apeiron, que seria o infinito. Ou seja, o Anaximandro ele é um pouco mais abstrato, mas ele quer dizer nesse apeiron que tudo está em constante transformação, tudo está em constante evolução, e essa evolução é infinita. Não tem como, não é algo tangível. Ou seja, ele jogou esse princípio do infinito e deu origem, a partir disso, muito tempo depois, a muitas teorias que tomavam um pouco da base do infinito. Temos uma citação que é mais ou menos que nada se cria, tudo se transforma na natureza. E ele queria demonstrar isso de alguma forma, porque ele queria falar que tudo está em constante transformação e essa transformação é infinita. Depois desses dois, a gente tem uma nova escola, seria a escola pitagórica. Escola pitagórica, lembra quem? Pitágoras de Samos, que foi um filósofo, foi matemático, e ele puxou disso para a filosofia dele. O que Pitágoras falava? Que tudo no universo são números. Ah, mas número não é algo que foi criado e que nós usamos hoje? Não. Para eles, o número seria como se fosse uma entidade real,
que sempre existiu e sempre vai continuar existindo, independente do nosso conhecimento. Para Pitágoras e para a escola pitagórica, tudo pode ser convertido em números. E o universo é um número. Uma coisa que ele fala que é muito legal quando vai se falar a respeito é que para se pensar que o universo é um poema e a matemática é a linguagem. Ou seja, a matemática foi criada por nós, seres humanos, mas foi criada para ler algo que já existia, que seriam os números. E o universo é composto de números. Porque os números são existentes em todos, são existentes antes de nós, depois de nós, e sempre vão existir os números dão forma a tudo. Tudo você consegue conhecer e consegue converter em números. E ele tem uma metáfora legal de se falar, que é a metáfora do bebê, que a gente pode estar numa sala fechada, nós com conhecimento matemático, e pedir para saber a área dessa sala. Nós conseguimos ver e calcular através da matemática a área dessa sala, porque nós temos o conhecimento matemático para isso. Já se tivesse um bebê ali, ele não ia conseguir calcular, porque ele ainda não aprendeu. Mas as medidas daquela sala ainda existiriam. Ou seja, você, o ser, ainda não teria capacidade de realizar tal questão. Mas tudo para se realizar a questão, os números sempre vão estar lá, sempre existirão. E essa é a escola pitagórica. Depois dessa escola pitagórica, é legal se falar da escola atomista, Demócrito e Leucipo. Mas vamos focar mais em Demócrito aqui. Demócrito leva o princípio do átomo, o átomo-ideia. Por que esse átomo-ideia? Porque ele ainda não tinha todos os conhecimentos que se existe hoje a respeito de átomo. Mas ele falava, ele quis mostrar que o vazio existe. E que esse vazio que existe é composto por átomos de um ser primordial. Ou seja, existe um ser primordial e esse ser se dividiu. E essas divisões são os átomos. Esses átomos, eles possuem diferentes ligações entre si, o que dá origem a diferentes formas para tudo. E isso que Demócrito fala leva a encaixar naquele primeiro princípio da arqué, que a arqué deve se mudar, conseguir transformar o universo e mudar as suas formas físicas, mas ao mesmo tempo não pode perder a sua essência. E se encaixa esse negócio do átomo, essa teoria do átomo-ideia, se encaixa nisso. Por quê? O átomo pode se ligar de diferentes formas, porque ele diz que tem diferentes ligações. E cada ligação, cada conjunto de ligações transformaria algo, evoluiria ou daria origem a novas coisas. E ao mesmo tempo, se você decompor isso, você vai chegar no átomo ideal, no átomo base. E então, por isso, se encaixa na teoria da arqué. E para Demócrito, outra coisa que Demócrito falava também era a respeito do átomo ideal ser 3I: indivisível, invisível, inteligível. Invisível porque ele era tão pequeno que a gente não conseguia enxergar a olho nu. Indivisível porque, devido à sua forma reduzida, não era possível dividir mais ele, porque ele já era a menor partícula possível. E inteligível porque o átomo tinha a capacidade de se agrupar ou se separar, e isso acontecia por algum motivo, que naquela época ainda não se sabia o porquê isso acontecia.
e ele se dividia, então, e se separava e se agrupava, porque isso era da natureza dele, e não por outros motivos, e por isso ele era inteligível. Na última parte da aula vamos falar sobre Heráclito e Parmênides. Eles que dão princípio à teoria platônica do mundo sensível e mundo das ideias, que foi feita futuramente. Heráclito, ele é muito importante porque ele falava que tudo estava em constante mudança, tudo mudava o tempo todo. E ele tinha a ideia de fluxo contínuo, ou seja, ele falava uma frase muito legal que é: se você nunca vai conseguir se banhar duas vezes no mesmo rio, porque a segunda vez que você for se banhar já não é o mesmo rio, porque a água está em constante fluxo. Então você nunca mais entrará naquela água que você entrou da primeira vez. E isso quer resumir muito essa ideia de fluxo contínuo para ele. Tudo está em constante mudança. Outra coisa que ele falava é a respeito dos opostos e complementares. Ele falava que tudo, as substâncias são substâncias opostas, elas são ao mesmo tempo complementares. Um exemplo disso é fogo e água. O fogo e a água, eles são totalmente opostos, né? Mas o porquê que eles são também complementares? Eles são também complementares devido ao fato de que se um não existisse, nós não teríamos o outro, mas sem saber a ideia de oposição. Como explicar isso melhor? Se você Como você pode ter a felicidade ou saber que está feliz se você não conhece a tristeza e não conheceu a tristeza? Porque você não pode falar que está feliz se não sabe o ideal de tristeza. Porque se a tristeza não existe, você não está feliz, você está normal. Ou seja, uma coluna, digamos assim, dá origem, só existe e só tem aquele ideal a partir da existência do seu oposto. E por isso as ideias juntas se tornam complementares. E ele falava que para você gerar alguma mudança, você tem que chocar opostos. Ou seja, a mudança é gerada a partir do contato de opostos. Mas quando você olha esses mesmos opostos por outra visão, uma visão complementar, você consegue perceber que o mundo está em equilíbrio, que tudo existe por algum outro, tudo se complementa e por isso o mundo está em equilíbrio. Isso Heráclito falava. Já Parmênides era totalmente diferente. Para Parmênides, nada muda, tudo é. E o ser, ele falava uma frase que é: o ser é e não pode não ser. Como assim o ser não pode não ser? Você não consegue ter a ideia de não ser, porque o não ser não existe. Vamos pensar assim. Eu estava assistindo umas aulas e eu peguei um exemplo muito legal, que é o do cachorro. Você não consegue pensar no não filhote, porque ao pensar na ideia de cachorro, você pensa no cachorro filhote, jovem e adulto. Você não consegue pensar no não existência de um filhote e só a existência de um adulto, porque o não filhote não existe. O não ser não existe. E esse não ser não existe quer dizer que a essência de tudo não pode não ser. A essência de tudo ela tem que existir e ela não pode mudar. E outra coisa que Parmênides falava era a respeito do nomos. Ele tinha uma ideia de nomos que é algo mais humanizado, assim. Porque como eles já são o final ele já é o final dos pré-socráticos, eles já estão partindo para uma ideia de uma filosofia mais humana. E essa ideia de nomos, né, mais humanizada, falava a respeito de dois segmentos, dois caminhos que o ser poderia seguir, que é o caminho da opinião e da verdade. Para ele, o caminho da opinião pode sim estar correto, mas pode ter vazão a erro. E tudo aquilo que tem a possibilidade de ter erro, nós não devemos seguir. Ou seja, se a opinião ela pode não ser 100% boa para ele.
e por isso nós não devemos seguir ela, e sim devemos seguir o caminho da verdade, porque a verdade, a gente, para conseguir chegar o mais perto da verdade, a gente tem que buscar, pesquisar, saber, conhecer, e aí depois de tudo isso, ir no caminho da verdade, que é o caminho sem possibilidade de erro. Ele dizia isso. E eles podem parecer muito contrapostos, né? Muito opostos, o Parmênides do Heráclito, mas a junção das ideias dele futuramente deu origem à ideia de mundo sensível e mundo das ideias, e o embate disso na teoria platônica, certo? Então, agora terminamos isso, terminamos os pré-socráticos, e a próxima aula eu vou falar a respeito de Sócrates e o método socrático. E agradeço muito pela aula. Se quiserem o slide PowerPoint dessa aula, eu tenho, e tenho também o slide da última aula, a respeito de mito ou razão. E só pedir. Então, agradeço muito desde já o feed do último vídeo e que pode vir nesse. E é nóis.